olá amigos, good to see you, how are you today? Bom ver você, como é que vocês estão hoje, né? Ai, muito grata de estar aqui mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Li, sou professora de inglês de vocês, né? E vamos tentar tirar o maior proveito, tá? Eu de vocês e vocês de mim, tá? Curtam, participem aí do chat. E no chat nós temos sempre a nossa parceira, professora Dini. Hi, I'm here. Oi, estou aqui. How are you today? Né? Como estão vocês hoje? Eu estou ótima, I'm great, né? É isso, né? Ó, a professora pega no ponto aqui para não errar. Exatamente, eu estou aqui para aprender e vocês também. Então vem. Minha gente, tá uma delícia a aula. Vem. Então, pessoal, sempre essa parceria da professora Dini, que é uma colaboradora da nossa aula, né? Espero que contribua, nós duas possamos contribuir a vocês, né? Ao nível de vocês, tá certo? Li, você não sabe. Ah. Sabino acabou de dizer, good morning, teacher. Oh, my goodness. Good morning, teachers. You know, me and teacher Dean, okay? Oh. Thank morning, you. Sabino. Obrigada, Sabino. Então, junto de nós duas, né, nós temos a colega aqui, Midian, nos ajudando assim e ajudando vocês também, né, fazendo a interpretação de Libra para vocês, tá joia? Bom, então vamos começar hoje. Hoje nós vamos falar de um tema cultural e um tema gramatical, beleza? A gente vai trabalhar gramaticalmente plural of nouns, que é plural de substantivos, e cultural vamos trabalhar com Thanksgiving, ok? Então, para relembrar vocês, já temos o coleguinha Sabino participando, que sabe muito bem nossos canais de participação, de comunicação. Maravilhoso. Né? Perfeito. Então, relembrando, tá? Vocês podem acessar nossas aulas pelo QR Code, que vai estar aí disponível para vocês, e depois pelos canais do Educa Recife, né, pelo YouTube, para quem quiser assistir em outro momento, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, gente, vamos começar com o tema cultural, tá? Gente, Thanksgiving significa o quê? Ação de graças. Ação de graças. Gente, nós somos agraciados diariamente, né? Às vezes eu falo assim, eu fui abençoada. Aí o pessoal diz, você não foi, você é uma pessoa abençoada. A gente tem que saber como usar nossos bênçãos, né? Nossas bênçãos, né? Isso. Porque a gente tem que saber usar essas coisas positivas que acontecem. Ou a gente produzir coisas positivas, né? Então, graça a gente tem todo momento, tá? A gente saber enxergar isso, ok? Então, vamos lá. E Thanksgiving, a gente sabe que culturalmente é uma tradição nos Estados Unidos. E, na verdade, não é só nos Estados Unidos, ok? Na verdade, é no Canadá e nos Estados Unidos. São dois países que cultuam muito, que curtem muito essa festividade, certo? Então, vocês têm aqui, é um momento para gratidão por todas as coisas boas que aconteceram o ano todo. Então, existe a comemoração do Dia de Ação de Graças. Aqui no Brasil nós também temos, né? Só que não é tão assim comemorada essa data como lá nos Estados Unidos e no Canadá. Principalmente a gente vai trabalhar mais no Canadá porque a gente está trabalhando com a língua, ou com os Estados Unidos, porque é a língua inglesa que a gente trabalha, ok? O Canadá também fala inglês, mas não só inglês, tá? As famílias têm um Thanksgiving Dinner, então culturalmente, Dia de Ação de Graça, eles têm um Thanksgiving Dinner, que é o jantar de Thanksgiving, tá? Especial. Por que especial? Existe um cardápio, né, muito típico para o Thanksgiving, ok? E durante esse jantar, né, acontece o quê? Prevalece o perdão, desavença, desculpa, né? A gente perdoa, né, as desavenças passadas, ok? Então,
existe essa comemoração, só que o Canadá comemora em momentos diferentes dos Estados Unidos. Como vocês viram aí no slide, como estão vendo no slide, o Canadá é comemorado na segunda-feira de outubro. Na segunda-feira de outubro. Então, já foi comemorado o Thanksgiving lá. Já nos Estados Unidos, é comemorado na quarta, quinta-feira de novembro. Quarta, quinta-feira de novembro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho da lenda, né? Da lenda do Thanksgiving. Como começou essa festividade nos Estados Unidos? Como eu falei para vocês, como a gente trabalha com a língua inglesa, a gente vai focar essa cultura nos Estados Unidos, ok? Então, a história do Thanksgiving começou a chegada dos peregrinos, né, dos pilgrims, que a gente chama em inglês, nos Estados Unidos. Esses pilgrims vieram num navio chamado Mayflower, tá? Mayflower, que é flor de maio. Oh, é uma flor tão linda, a flor de maio. Não Procura, é? gente, pesquisa, é linda. Boa ideia, professora. Pesquisem, tá? E esse navio, né, teoricamente, desembarcou na costa do estado de Massachusetts, tá? Em 1620, certo? E dentro desse navio havia um grupo chamado de peregrinos, tá? Pilgrims, em inglês, certo? Os pilgrims eram aqueles nativos, aqueles colonos que fugiam, né, de certa postura na Europa que eles não eram muito de acordo, né? Vocês sabem, historicamente, que os Estados Unidos, como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, os Estados Unidos foi colonizado pelos europeus, principalmente pelos ingleses, por isso que a língua predominante é a língua inglesa. Então, vocês têm aí no slide, né, mostrando duas imagens aí. Quando os peregrinos chegaram nos Estados Unidos, né, na costa de Massachusetts, eles chegaram exatamente no inverno. E então, inverno é difícil de você plantar, né, você não consegue, né? Então, eles chegaram, não conseguiram plantar, chegaram no momento que não conseguiam plantar, então eles passaram muita necessidade. Muita necessidade. E além da necessidade, muita gente morreu de frio, de fome, aquelas mazelas de imigrante mesmo, que chega lá numa terra que não tem nada, totalmente desconhecido. Imagina, você chegar numa terra, num período de inverno, que lá neva e muito, faz um frio abaixo de 20 graus Celsius, tá? Chega a 25 graus Celsius negativos, então é muito frio. Imagina, você chegar numa terra assim, sem nada. Depois de meses viajando pelo navio, né, de navio, então já está com o quê? Final dos mantimentos, aquela coisa toda. Então eles passaram muita necessidade. Então, no primeiro ano, muitas pessoas morreram, tá? Muitas pessoas adoeceram e aquela coisa toda. No segundo ano, quando começou a mudar de estação, né, saindo do inverno, que você começa, né, tem as 4 estações muito bem definidas lá nos Estados Unidos, especialmente na região norte, tá? Bem definidas, que eu digo assim, você tem o verão, primavera primavera, verão, outono e inverno. Isso. É porque aqui no Brasil também é muito diversificado. Verão morno, verão quente, verão ardendo e queimando e um sol para cada ser humano. São 4 também. Aqui no Nordeste a gente só tem verão, né? Como o professor Adine falou, é um verão moderado, um verão mais quente, e assim vai. Parece quando a gente vai comprar acarajé, né? Que ela pergunta, acarajé é quente, não é quente que ela fala? Quente ou frio? Quente ou frio, aí né? você pensa assim, não vou comer comida fria. Minha filha, põe a quente. Aí quando você morde aquele molho de pimenta. Meu povo, que é a cultura. E tá sendo muito gostosa essa aula, porque assim, aprender uma outra cultura, aprender outros costumes, outras datas comemorativas. Gente, expande os nossos horizontes. Então eu estou aqui, ó,
só prestando atenção. Vamos embora. Então, pronto. Então, assim, os peregrinos, quando chegaram, foi no período de inverno, dessa forma não conseguiram cultivar, causando muita doença e morte. No segundo ano, na primavera seguinte, né, os nativos, os índios no caso, né, ajudaram os imigrantes ensinando-lhes como trabalhar naquela terra nova. Porque eles saíram de uma terra que o cultivo era totalmente diferente, né? Então, eles precisavam aprender como trabalhar naquela terra, tá? Então, os indígenas, né, os nativos, ensinaram a plantar, a caçar, a pescar, tudo isso, porque em Massachusetts você tem um mar lá também, tá? Aí começou. E aí o Thanksgiving surgiu como? Exatamente pelo sucesso, deixa eu voltar aqui o slide, pelo sucesso do plantio do ano seguinte. Então, com esse plantio, o sucesso desse plantio, dessa colheita, né, começaram a festejar o Dia de Ação de Graças, Thanksgiving. Começaram a agradecer pelo ano, pela colheita, né, perdoar tudo o que aconteceu negativamente, tá certo? Então, começou essa tradição do Thanksgiving. Então, começou daí. E, como a gente viu, Thanksgiving é comemorado nos Estados Unidos com Thanksgiving Dinner, o jantar do Thanksgiving. E como falei para vocês, tem um cardápio muito particular, né? Bem típico do Thanksgiving. Aí o cardápio, eu coloquei aqui para vocês, né? O que compõe o cardápio desse jantar, ok? Principalmente o peru, né? Peru, o pão. Turkey, exatamente, turkey, né? Bread, né? Temos aqui o pumpkin pie, que é a torta de abóbora, né? Temos o mashed pumpkin, que é o purê de batata, né? Milho, corn, né? Vagem, purê de batata, maçã, se faz muita maçã, torta de maçã, frutas nativas. Essas frutas nativas, além de comê-las, consumi-las, se fazem caldas, né? Para colocar no peru, aquela coisa toda, tá? Deixa eu falar uma curiosidade. O peru, ele é frito, ele não é assado no forno. Sabia disso, professora? Não, de jeito nenhum. Mas como se frita um troço desse tamanho? Pois é. Exatamente. A gente não usa caldeirão para fazer dobradinha, feijoada. Sim, sim. Perfeito. Lá tem um caldeirão, que eles têm um termômetro, né, inclusive, e um óleo apropriado para colocar nesse caldeirão e mergulha o peru. O peru fica lá fritando por horas, E quando tira, você pensa que vai ficar aquela coisa bem gordurosa. Nada. A pele do peru, crocante, uma delícia, uma delícia. Nossa, ficou com água na boca. Eu tô aqui. Eu não como, eu sei que muito, não é né? bem... Eu gosto mais da velha e boa galinha, um chestezinho até com... Mas minha gente, peru, gente, eu não gostei, não gosto nem Dini, eu vou ser sincera, eu não curtia muito porque é uma carne mais seca, aquela coisa toda. Mas esse peru frito nessa panela, com esse tipo, é um óleo, né? É óleo de milho que eles usam, na verdade, fica divino o peru. Não fica aquela coisa seca. Fica suculenta, fica suculento o peru, gente, muito bora bom. estudar bem muito, talvez a gente faz intercâmbio. Façam isso. Ai, delícia, vamos Olha embora. aí que o governo proporciona isso, né? Então, aproveitem. Claro que é pelo governo, né? Ai, pelo amor de Deus, gente. Mas é o que eu digo assim, a gente tem as graças, a gente tem que saber usar, tem que aproveitar. Mas a gente tem que fazer por onde também, né? Aprender o quê? Primeiro, aprendendo inglês. E olha, como a gente falou sempre, tudo que a gente aprende abre mais os horizontes, te dá poder de escolha. Então, não coloque obstáculos para você mesmo de não aprender. Sempre procure aprender mais e mais, tá? Exato. Então, pronto. Vagem,
Hoje em dia, os Estados Unidos é tudo muito prático, né? Deixa eu só falar um pouquinho da comida lá, como é trabalhada. Vagem, por exemplo, como tudo é muito prático lá, já vende ele pronto praticamente. A vagem vem em lata, aí eles têm cebola empanadinha, aí coloca a vagem com um cremezinho e a cebola empanada por cima, aí vai ao forno, sai rapidinho, tá? E o peru, ele é frito, ele não é no forno, é frito, tá? E como é um período normalmente frio, que o clima, as estações do ano nos Estados Unidos é exatamente o contrário daqui do Brasil, né? Quando aqui é verão, lá é inverno, tá? Então aqui, período Thanksgiving de ação de graça, vai esquentando, lá vai esfriando, né? Então normalmente eles fritam isso fora de casa, porque está frio, a parte de fora é frio, mas a panela está lá quente e é uma panela elétrica, tá? Não precisa ser no fogo. É a praticidade de hoje em dia, ok? Bom, quanto às frutas nativas, essas são 3 frutas nativas, essas aí, tá? O cranberry, blueberry e concord grape, ok? Então, nessas frutas, eles fazem as caldas que vão colocar em cima da comida, né? A gente já vende aí em supermercado esse blueberry, que a gente encontra como o nome de mirtilo, né? Não é uma fruta barata, né? Eu, particularmente, eu não consigo comprar aqui, porque eu acho um absurdo de caro. Não, é caríssimo. É caríssimo. Agora a bicha é gostosa, infeliz. Oh, meu Deus. Aí o cranberry, a gente tem aqui os sucos, né, de cranberry. Concord grape é um tipo de uva, tá bem? É um tipo de uva que é característico lá, tá? Algumas curiosidades do Thanksgiving, ok? Aqui a primeira curiosidade é exatamente como foi iniciado essa comemoração do Thanksgiving, tá? E como foi determinada a data, que é a 4ª quinta-feira de novembro. Quem decretou isso foi o ex-presidente Abraham Lincoln, tá? Então, através depois de uma boa colheita, ele aproveitou e decretou aquela data para comemorar o Thanksgiving. E ele fez isso em 1863, tá bem? E a maior curiosidade, que o prato principal do Thanksgiving é o peru. E existe, por causa do peru, existe o perdão do presidente do Peru. Né? Ele perdoa 2 perus, olha, eu já estou... Pobrezinho dos animaizinhos, gente. Então, a associação dos criadores de peru escolhem 2 perus grandes, né, vamos lá, bonitos, e esses perus são levados ao presidente antes do Thanksgiving, lógico, antes, né, porque os perus têm que estar no mercado bem antes do Thanksgiving, né? Com certeza. Como aqui no Natal, né, também. Então, os perus são levados ao presidente, ele perdoa esses perus ao público, né, na frente de todo mundo. E esses perus depois são levados para o desfile do dia do Thanksgiving, porque existe uma tradição. À noite tem um jantar, mas durante o dia existe desfile. Como nós temos aqui carnaval, lá eles desfilam no Thanksgiving. E lá no Walt Disney, né, na Disneylândia, esses perus ficam num carro alegórico desfilando. É muito interessante. Gente, que é a cultura, hein? A cultura. Sério. E depois desse desfile, eles levam esses perus, vão ser soltos no tipo um sítio, uma fazenda, onde eles vão viver para o resto da vida sem ser incomodados. Só alimentados e cuidados. Viram celebridades. Nossa! É interessante, né? Então é isso. Enquanto a Thanksgiving, acho que particularidades são essas aí, tá? Então, gente, Thanksgiving, no passado ou no presente, o dia de ação de graças é um dia de gratidão, perdão, união e, é claro, diversão. Sim, só uma curiosidade que eu esqueci de falar. O Thanksgiving é exatamente na 4ª quinta-feira de novembro. Durante o dia tem o desfile e depois do desfile à noite, durante o jantar, normalmente tem aquela abertura do Super Bowl, que é exatamente o futebol americano, tá certo?
que é uma festividade, uma comemoração, né? É uma das apresentações ao vivo mais uma das mais caras, porque é um show ao vivo de 15 minutos, praticamente, é caríssima essa apresentação. Super produção. Super produção. E logo depois do Thanksgiving, na sexta-feira, nós temos o quê? Nosso famoso o quê? Dini? Todo mundo passa um ano nessa expectativa. Na sexta-feira, nós temos o famoso Black Friday. É exatamente sexta-feira depois do Thanksgiving. É exatamente isso, tá? Acho que tá tudo ligado, né? Não, o pessoal lembra mais do Black Friday do que Thanksgiving aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Meu amor. Mas lá não, lá o pessoal lembra muito bem do Thanksgiving, porque sabe, depois tem o Black Friday, tá? Mas é exatamente isso, ok? Bom, e o nosso assunto gramatical é o plural de substantivos. Gente, o que são substantivos? Substantivos é o nome que a gente dá a tudo, a todos os seres, objetos, tudo. Nome de lugares, então tudo que é nome é substantivo. Em inglês, inclusive a palavra substantivo é nouns, que remete nomes, ok? Aqui tem uma tabelinha explicando o plural. A maioria das palavras é só acrescentar o S. Tá? No entanto, os substantivos que terminam em SH, CH, S, X e Z, vocês vão acrescentar o ES. Aí vocês têm exemplo aí, fox, que é raposa, por exemplo, fica foxes. Watch, watch tem um verbo assistir e tem um relógio de pulso que também é watch, ok? Então, watch, watches, ok? Os substantivos terminados em Y, que são precedidos de consoante, né? Aí tira o Y e acrescenta IES. Aí, exemplo, city, que é cidade, vira cities. Baby, bebê, vira babies, ok? E tem outros que terminam em F ou F, retira o F ou V e acrescenta VS. Né? A gente, por exemplo, a palavra, nós temos aqui wolf, lobo, fica wolves. Knife, que é faca, vira knives, ok? Então é isso. Temos alguns substantivos irregulares, como também temos em português. Aí vocês vão, a gente vai trabalhando e vocês vão percebendo, ok? Bom, dentro dos substantivos, a gente vai trabalhar com sustentabilidade, que é um tema super, não só atual, mas necessário em todos os momentos, né, professora? É verdade. Então, olha, sustentabilidade, vocês também viver de uma forma sustentável. Sustentabilidade não é só reciclagem, mas muita gente pensa, né? Sustentabilidade é uma filosofia de vida que você possa viver sem prejudicar o planeta. Vamos lá, poupar nosso planeta, na verdade, tá? Isso tem várias formas, né? Reciclando, economizando água, andando de transporte coletivo, né? Para evitar emissão de gases e aquela coisa toda. E dentro existe uma ação coletiva mundial em cima do trabalho de sustentabilidade, que são os ODS, tá? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. É interessante que vocês deem uma olhada, tá? É muito importante. E na área de reciclagem, a gente trouxe hoje um material que foi reutilizado. Reciclagem, nós temos, vocês já viram aqueles baldes de lixo, né, de reciclagem, que tem cores diferentes. Não existe somente aquelas cores, existem mais cores. E as cores nomeiam para que tipo de resíduo que vocês vão depositar naquele lixeiro, ok? Essas cores podem mudar de país para o outro, certo? Eu estou colocando aqui uma tabela para vocês das cores que a gente usa aqui no Brasil. E dentro da reciclagem, a gente trouxe aqui um objeto que foi feito com material reciclado, que a gente vai trabalhar com substantivos aqui, desse material que foi trabalhado. Está aqui o objeto, né? A imagem no slide e aqui na tela para vocês, ao vivo, tá?
Esse aqui é um porta-objeto, um porta-caneta, porta-lápis, o que vocês acharem melhor. Pois é, né? feito com material, né, veio do descarte de produtos tecnológicos, no caso, computador, CD, né? E na verdade o termo acho que não é nem reciclado, é reutilizado, Reutilizado. né? É um objeto com um material reutilizado. Porque reciclável é aquilo que você descompõe, descaracteriza e faz um terceiro produto, ok? Então daí nós temos aqui o material foi reutilizado, nós temos os substantivos no singular, e temos os substantivos no plural. E a maioria deles só foi necessário acrescentar o Szinho para vocês, tá bem? Então vamos lá, vamos trabalhar com sustentabilidade e o desafio que eu proponho a vocês é o seguinte: vocês façam algo usando o conceito de sustentabilidade e escrevam em português e em inglês os materiais utilizados na peça. Depois escreva os materiais na forma do plural em português e em inglês. Vocês vão estar praticando as duas línguas simultaneamente, tá joia? Então, gente, muito obrigada. Professora Dini, muito obrigada pela parceria. Espero que todos tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima aula, hein? Bye. Gente, então, até a próxima. Não deixem de comparecer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye.